Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Isaac e vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens. E hoje a gente vai falar sobre a globalização. E o tema da revista é globalização. Eu, hein? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da globalização. A gente vai entender um pouquinho o termo, ver o que acarreta na nossa vida e o que o Senhor tem para falar tanto na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, e também aos nossos corações no dia de hoje, para que a gente possa entender e viver o melhor para Ele. Amém? Então, vamos orar para dar início a essa aula, a esse momento de busca mais do Senhor, de entender o que a gente tem passado hoje no mundo e para que em toda situação a gente consiga levar sempre louvor e honra a Deus. Amém? Então, feche seus olhos aí, abaixe sua cabeça, vamos orar para dar início à aula. Pai, Santo Deus, eu agradeço por esse dia, Pai. Agradeço, Pai, porque as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas, Pai. Nesse momento, Santo Deus, eu peço que o Senhor venha, Pai, falar através da minha vida, Pai. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor, Pai. Que o Senhor possa tocar os nossos corações, Pai, e que a tua igreja, Pai, possa se mover de uma forma poderosa, Pai. Entendendo, Pai, a situação atual, entendendo, Santo Deus, o que tem acontecido no mundo, Pai. E compreendendo, Pai, que a tua volta, ela é bem próxima, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, nós possamos focar a nossa visão no Senhor, Pai. Que possamos buscar a Ti, Pai, de uma forma poderosa. E que possamos mostrar esse mundo caído, Pai. Que ainda existe, Pai, um Deus poderoso que quer salvar vidas, que quer transformar pessoas e que está preparando um lugar para que depois que tudo isso acabar, a gente possa viver em união e unidade contigo. Pai, eu agradeço, Pai, por esse momento e que em nome de Jesus, Pai, muitas vidas venham ser alcançadas, Pai, através das nossas, Pai, por honra e glória do Teu santo nome, Pai. Protege as nossas casas, as nossas famílias, Pai, e que em nome de Jesus, Deus, o Senhor esteja, Pai, colocando as Tuas asas sobre nós, Deus, nos guardando, Pai, nos protegendo nesse tempo de dificuldade, Pai. Eu sei que o Senhor pode nos guardar da aflição, Pai, ou na aflição. E eu sei, Santo Deus, que a Tua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável, Pai. Então que a Tua vontade, Pai, seja feita em nossas vidas novamente, Pai, em todos os dias. É isso que eu peço e agradeço, Pai, sabendo que o Senhor fará muito mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, o que é a globalização? Passando os slides aí para a gente poder acompanhar aqui. E o termo que eu encontrei foi que globalização é um termo usado para os avanços e intensificação da integração econômica e política internacional. A gente olha assim, nossa, mas o que é isso, tal? Parece um termo bem difícil, parece ter algumas coisas acontecendo na parte de economia, de política. E no geral, a globalização, o que ela quer fazer? Ela quer fazer com que haja um encurtamento das distâncias globais. Então, tem até um mapa que fala sobre globalização, que mostra como se fosse um mundo gigante no começo, por conta das distâncias, né? Era muito difícil atravessar o mar, era muito difícil passar por oceanos, chegar em longas distâncias. Então parecia que o mundo era muito maior. E de fato ele nunca mudou o seu tamanho, mas conforme foi acontecendo a globalização, parece que essas distâncias elas foram encurtando, né? Por conta dos avanços tecnológicos, de muitas coisas que aconteceram durante o mundo, e aí o mundo parece que vai diminuindo. Aí nesse mapa mostra lá ó, um mundo gigantesco, depois ele vai diminuindo e parece que ele é pequenininho no final. Na verdade ele não mudou, mas existe mais técnicas para poder se chegar do outro lado do mundo de uma forma mais rápida, né? E o ser humano ele quer integrar isso, quer que essa forma de estar próximo ela seja quase que imediata, né? Mesmo que esteja muito longe, a gente consegue se comunicar com outras pessoas, a gente consegue falar com pessoas do outro lado do mundo, e tudo isso é por conta da globalização. Então, essa questão de avanços e intensificação da integração econômica e política internacional é tanto na parte econômica, política, mas sempre visando esse encurtamento de distâncias, para que como se o mundo fosse menor, a informação chegasse mais rápido, que as pessoas pudessem se comunicar de uma forma bem mais rápida, mais próxima e pudesse ficar inteirado do que está acontecendo no mundo inteiro, só que como se estivesse ali do seu lado. Então, olha lá, o objetivo da globalização ele veio como uma solução dos males da humanidade.
todos se unirem para buscar riqueza e prosperidade, para encontrar a paz. Mas a gente tem um exemplo bem marcante na palavra de Deus sobre essa questão de o ser humano ele se unindo para buscar um objetivo maior e para encontrar essa paz, para fazer um objetivo completo, para ter como se fosse o vazio dentro da sua alma preenchido, dentro do seu espírito preenchido. E a gente vai dar uma olhadinha nessa passagem, porque depois que houve a queda, depois que o homem pecou, tudo que ele tinha com Deus, tudo que Deus havia ensinado, o homem começou a deturpar, começou-se a mudar. O homem começou a pensar de uma forma voltada a si, começou a olhar para dentro de si e querendo realizar os seus desejos e as suas vontades. Então, essa busca de riqueza e prosperidade, ela não era para um bem comum. Essa paz não era para um bem comum, era para cada pessoa, né? E existia um pouquinho de soberba no coração. Essa é a principal situação que começa a acontecer com o homem, assim como aconteceu com a queda de Satanás, de Lúcifer na eternidade, nos céus. Começou a ser achado dentro do homem esse ego, essa vontade de subir aos céus, de ser maior que o Senhor. Então a gente vai ver esse exemplo na Torre de Babel. A gente vai dar uma passada ali no texto e a gente vai perceber essa questão de que desde aquele tempo atrás, o homem ele queria que essa globalização, que esse avanço fosse algo que colocasse o homem em outro patamar, com o objetivo de solucionar o mal da humanidade, com o objetivo de buscar interesses próprios, às vezes maquiados como se fosse um interesse para todos, mas na verdade era o ego do homem querendo ser colocado acima de tudo. Então, abra sua Bíblia em Gênesis 11, de 1 a 9, para a gente ler sobre a parte onde fala da separação das línguas e da Torre de Babel. Está escrito lá em Gênesis 11, 1, 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começavam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer. Eia, desçamo-nos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, o ser humano ele sempre teve essa vontade de dominar o mundo, esse desejo de controlar o mundo. Era para o homem dominar sobre a terra. E o homem, depois da queda, ele tenta controlar o mundo. O inimigo ele colocou uma semente dentro do homem para que tudo que o homem fosse fazer seria deturpado pela vontade própria dele, pela vontade do ego, pela vontade dos desejos, dos seus prazeres. Então o homem ele sempre desejou essa globalização, ou essa forma de estar junto, né? Desde a Torre de Babel. Isso vai continuar até quando o anticristo vier, até quando o anticristo voltar. Porque aí ele vai ser um homem que vai conseguir apaziguar essas guerras, que vai conseguir unir o mundo, que vai conseguir de uma forma toda bem trabalhada, toda bem controlada, fazer com que as pessoas realmente pensem que a paz do mundo chegou, que agora tudo vai ficar bem.
Ele vai ser muito inteligente, ele vai ter muita eloquência, muita lábia, e ele vai conseguir de fato fazer isso que o homem sempre tentou, mas nunca conseguiu. Essa questão de conseguir chegar aos céus, de ter ali como se fosse um espaço próximo de Deus, ter uma união que não pudesse ser controlada e sim ele controlar sobre o mundo. Isso era sempre a vontade que o homem teve depois da queda. Depois que o homem pecou, ele tem essa vontade, tem esse desejo, né? E tem algo muito especial aqui, que é que quando o homem se une para fazer algo, Deus vê o que está acontecendo. Então, aqui fala que Deus viu, Deus desceu, veio até a terra e viu o que os homens estavam fazendo a Torre de Babel, edificando aquela cidade, fazendo a torre. Existe algo aqui muito bom, existe algo aqui muito especial para o nosso coração. Quando nós nos unimos para fazer algo, Deus ele vê. Se é algo que não agrada a ele, Deus ele vai tomar as devidas providências no tempo dele, no tempo correto. Se nós nos unimos para fazer algo para o Senhor, Deus ele olha. E no momento certo, no momento oportuno, ele honra as pessoas e ele abençoa as pessoas que se uniram para fazer a vontade dele. Então, quando o homem se une para fazer algo, Deus ele está de olho. Então, o mundo ele pode ser controlado por homens maus, pode estar passando por situações que o Deus desse século cegou o entendimento deles, mas Deus, ele olha. Quando o homem se une, ele olha. Depois que tudo acontece no tempo certo, na justiça divina, ele vai tomar cabo daquilo, ele vai tomar as devidas providências ou ele vai abençoar. A gente vê isso em Malaquias, que fala que os homens estavam se reunindo ali para falar do Senhor e o Senhor ele olhava e existia um memorial na eternidade para aqueles que se reuniam para falar dele, para falar da vontade dele, para falar do Senhor. Então, quando a gente se reúne para poder falar do Senhor, ele está olhando. E a gente também tem que tomar em nosso coração, na nossa cabeça, que a gente não deve se reunir para fazer algo mal, porque o Senhor ele também está olhando. Né? Ele é Deus de perto e também de longe. A gente não pode imaginar que vai fazer alguma coisa e vai ficar impune. Não. Deus no tempo certo, ele faz tudo. Ele não chega no tempo tardio, ele chega no momento correto. Então, o povo aqui ele se reuniu para poder fazer a torre, o Senhor ele olhou e no tempo certo ele deu cabo. Dividiu essas línguas, dividiu os povos, para que não houvesse esse desejo no homem de crescimento, de ser maior que Deus, de ter esse ego inflado e acabar se destruindo. Então, Deus é muito incrível que depois que aconteceu isso, mais para frente, quando chegou lá em Atos, ele dá ali o dia de Pentecostes, as pessoas falando em línguas, os homens de Deus ali falando em várias línguas e cada um entendendo a sua língua. Então o próprio Deus que dissipou aqui porque o homem estava fazendo errado, lá na frente ele uniu porque o homem estava fazendo da forma certa. Então o Senhor ele sempre está com os olhos atentos quando o homem se une para fazer algo. Então a gente sempre ter em mente, nossa, vamos nos unir, vamos colocar o Senhor em primeiro lugar, vamos orar a Ele, vamos buscá-lo. Passando por esse exemplo da Torre de Babel, no Velho Testamento, onde o homem se uniu numa forma de globalização ali para conseguir alcançar o seu objetivo, nós temos aqui a contrapartida no Novo Testamento, quando Paulo está falando em 1 Tessalonicenses sobre a volta de Cristo. Então, em 1 Tessalonicenses 5:3 está escrito o seguinte: pois, quando disseram a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então essa promessa de que existe uma paz mundial, essa promessa de que em um determinado momento uma paz completa na Terra vai existir, é um sinal muito forte da volta de Cristo.
E hoje o mundo ele já está saturado das coisas que têm acontecido, que sejam naturais, que sejam do homem, a maldade humana. E tudo isso faz com que o homem deseje essa paz. Mas procurando aqui nessa terra, procurando não em Cristo, é muito difícil encontrar, porque não vai saciar. Só o Senhor ele consegue trazer essa paz que excede a todo entendimento para nós. Não é através do homem, não é através de uma união, é através do Cordeiro, é através de Cristo. Quando nós temos paz com Deus através de Cristo, aí sim a paz do Senhor ela está em nós e aí nós podemos ter paz uns com os outros. Então, quando alguém falar sobre uma paz, quando comentarem sobre essa paz, não vai vir. Pode até chegar uma paz por algum tempo, mas aí vai vir uma repentina destruição. Então Paulo ele adverte a igreja sobre os comentários dessa paz, que eram tão procuradas pelo povo, pelas pessoas ali, mas que logo viria a repentina destruição quando chegasse essa paz. Temos esse exemplo do Velho Testamento e o exemplo do Novo Testamento sobre a questão da globalização, do homem se unindo por uma paz, de rumores de uma paz. E nos dias de hoje, como está a questão da globalização? A informação ela chega de uma forma muito mais rápida, né? De uma forma assustadora. Antigamente era livros que eram passados, tomos que eram passados, né? Levados por pessoas. Hoje nós temos a informação através da internet, nós temos a informação por telefone, de várias formas. Ela pode ser enviada em uma velocidade superior, quase que instantânea, né? Quase que em tempo real a gente recebe essa informação. E ela pode ser muito boa ou muito ruim, né? A apresentação que é dada para nós através da televisão, rádios, televisão, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? Existem programas que é só para manipulação das pessoas, que é só para entretenimento, para o antigo pão e vinho que era dado, né, para que o povo não se rebelasse. Mas também tem a informação boa, tem as pesquisas, tem questões de conhecimento da palavra, temos questões de crescimento, né, de estudos sobre a palavra de Deus, estudos sobre coisas relevantes à nossa vida, à nossa profissão. Então, a tecnologia ela é neutra nessa questão. E a gente vai falar um pouquinho mais disso ainda nesse tópico aqui sobre a globalização nos dias de hoje, mas um pouco mais para frente. Então essa velocidade da informação ela é assustadora. Não só como ela chega para nós, mas o como ela chega para os mais jovens, para as crianças, né? Ela vem de uma forma agressiva. Às vezes ela até apresenta coisas para as crianças que elas não deveriam ver nesse momento. Como os pais eles assistem algumas coisas na televisão, os filhos veem, então é apresentado de uma forma que pode até acabar deturpando a visão da criança e ela cresce com essa visão e ela acha que aquilo é normal. E isso causa o segundo tópico, que é o modismo e as tendências pecaminosas. Então, essa questão de modismo é de moda mesmo, né? Essas coisas estão na moda aqui e aí a gente segue. Porque tá na moda, a gente segue, é legal e aí as pessoas fazem. E elas começam a não criar a sua própria personalidade, a sua própria forma de ser. Mas ela começa a ver coisas lá do outro lado do mundo. Não, pera aí, eu acho que isso aqui é bom pra mim. E aí, porque é moda, a pessoa vai e começa a fazer, né? A globalização, ela tem esse efeito de aproximar aquilo que está longe, mas se a gente não usar de uma forma boa, ela costuma afastar aquilo que está próximo da gente. Então, poxa, eu não preciso congregar junto com os meus irmãos.
eu tenho toda essa informação na palma da minha mão. E aí eu consigo entender, eu não preciso de uma pessoa me pastoreando, porque eu mesmo posso ir lá e fazer. É bom que você vá lá, conheça a palavra, que você entenda sobre ela, mas se você recebe essa informação e ela não é boa, ela não está correta, você pode sim ter tendências pecaminosas, seja por coisas do mundo, ou seja por coisas que você pegou da palavra e distorceu, ou alguém distorceu, e você começou a viver da forma errada. Então, esse poder da globalização, esse poder da tecnologia, de trazer o que está longe para perto, pode acabar afastando quem está perto para longe. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Da mesma forma que uma informação ela pode ser produzida e chegar de uma forma rápida, sendo boa, ela também pode ser uma mentira de chegar rápido. E isso pode acontecer por conta da tecnologia. Mas a tecnologia, ela não é o problema em si, porque ela é neutra. Então ela pode ser usada tanto para coisas boas como para coisas ruins. Então nós temos que nos inteirar para saber se aquela informação ela é verdadeira ou não. Senão a gente pode acabar até disseminando essas fake news, até disseminando essas notícias que não são verdade, sem perceber. Às vezes por conta de uma palavrinha, uma vírgula, uma coisa errada, a gente pode acabar postando coisas ruins, demonstrando coisas ruins, e é incrível. Nós, sendo as pessoas que professam Cristo, as pessoas vão olhar pra gente e sempre vão julgar, sempre vão querer ver algo diferente na gente. E se a gente se assemelha ao mundo, por conta das coisas que têm acontecido no mundo, as pessoas vão olhar e falar, mas você não é crente? Mas você não é cristão? Então, é preciso tomar cuidado para poder ter um bom exemplo também quando se usa a tecnologia, seja em redes sociais, seja em tudo que for fazer. É sempre colocar Deus ali na frente em primeiro lugar, já que Ele é a nossa visão, o nosso alvo, e o nosso caminho é Cristo, nós temos que trilhar o caminho dele, então nós temos que tomar cuidado. E nós podemos usar essa tecnologia ao nosso favor para poder pregar o evangelho. Já aconteceu comigo algumas vezes de às vezes mandar mensagem e a pessoa, nossa, eu tava precisando ouvir isso. E aí você de longe você consegue alcançar uma pessoa que você jamais iria alcançar se você não tivesse a forma de chegar lá. Então, poxa, às vezes a gente ora para uma pessoa que está no Rio de Janeiro, uma pessoa que está em São Paulo, mas mesmo aqui em São Paulo, um pouquinho longe, e é tudo isso por conta da tecnologia. Então, o Senhor ele nos dá estratégias para usar tudo isso que foi apresentado a nós, tudo isso que foi descoberto, para a gente poder fazer de uma forma boa, para a gente poder chegar lá como Paulo, entrar dentro ali do templo e falar, nossa, vamos falar aqui sobre o Deus desconhecido, e fala sobre Cristo. A gente tem a tecnologia à nossa disposição, eu consigo entrar lá e pregar as boas novas, o evangelho verdadeiro. Poxa, se eu consigo, eu vou fazer, porque eu posso alcançar outras pessoas assim, né? Então, seja na parte de internet, seja na parte de conhecimentos gerais, a gente precisa fazer da melhor forma possível para aproveitar aquilo que foi deixado a nós, o que foi acontecendo durante o mundo, para que a gente possa aproveitar e viver o melhor do Senhor, poder viver para Ele, para a glória dele, né? Então, essa tecnologia, como eu havia falado, ela é neutra. Então, existem muitas coisas más acontecendo pela internet e por outros meios. Sim, existe. Mas nós também podemos fazer o bem. Existem muitas coisas más acontecendo por conta da tecnologia? Existe. Mas nós não nos devemos render a isso. Nós também podemos fazer coisas boas por conta disso, né? O exemplo que a gente tem vivido são as ações que temos feito através das redes sociais e alcançar outras pessoas que estão tendo necessidades nesse momento. A globalização no nosso momento atual
ajuda por conta da informação rápida, da prevenção rápida, por conta da forma que a gente pode ajudar outras pessoas. Então, a gente pode sim usar essas ferramentas que foram feitas para fazer coisas boas e demonstrar que a Igreja de Cristo ela está viva, ela está se movendo. A igreja, nesse âmbito, ela tem que ser os braços de Cristo, ela tem que alcançar a pessoa necessitada, ela tem que andar até a pessoa necessitada. Então, com as recomendações corretas, fazendo da forma boa, com organização, a gente pode sim usar a tecnologia ao nosso favor para que o reino seja glorificado. E essa globalização, ela por algumas vezes também gera manipulação, seja manipulação de informação, manipulação de pessoas, manipulação de dados para algumas informações. Então, isso tudo provém da maldade do homem, tudo provém que um homem quer se sobressair, o ego dele fala mais alto e ele quer estar à frente de outras pessoas, né? Então, conforme essa informação ela é amplamente disseminada, ela pode acabar manipulando muitas pessoas. E as pessoas agem de uma forma cega, sem perceber o que está acontecendo. E a palavra de Deus fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. Então, se em contrapartida a gente pode aprender mais por conta dessa informação chegar rápida, temos que tomar cuidado para não ser manipulados por conta dessa informação que chegou e não é verdadeira. Então a globalização em nossos dias, elas falam não só desses exemplos aqui que eu citei, mas tem outros exemplos também. Um exemplo que a gente pode entender é conhecimento de muitas outras religiões. E por que existe esse conhecimento de muitas outras religiões, e por conta hoje da verdade líquida, aí todas as pessoas apontam para o seu caminho e falam, não, esse é o verdadeiro. Sendo que a gente sabe que Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. E tudo isso também é um plano principal para que o mundo seja ecumênico, para que se aceite todas as religiões, cada um viva em paz com a sua religião, e aí o anticristo consegue dominar sobre tudo isso, né? Sem com que exista uma verdade única, eu consigo ter várias verdades, cada verdade líquida, cada verdade apontando para algo, apontando para fazer boas obras, apontando para fazer coisas boas, apontando para penitências próprias para poder alcançar Deus, sendo que a gente sabe que não é mérito nosso, vem de Cristo, vem da morte dele na cruz por nós, vem da morte e ressurreição dele. Através de Cristo nós alcançamos Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser por Ele, a não ser por Ele. Então, tudo isso pode afetar a verdade principal, que vem através de Cristo. Mas nós temos que estar enraizados na palavra de Deus para que isso não aconteça. Não aconteça manipulação, seja no âmbito espiritual, emocional, físico, natural. Então, a gente precisa tomar cuidado. Como eu falei, ela pode nos aproximar do que está longe e nos afastar do que está perto. Passando por esses conhecimentos e entendendo um pouco mais do que a gente pode fazer, nós temos a globalização na prática, né? Para a gente poder colocar algumas ideias na nossa mente, algumas certezas no nosso coração, para a gente conseguir servir a Cristo nesse tempo globalizado, né? Então, a globalização ela é inevitável, né? Já aconteceu, vai continuar acontecendo e ela vai expandir, né? Mas nós podemos nos preparar para usar os meios de comunicação para alcançar mais vidas. É provável que você tenha algum exemplo de orar por alguém, por telefonema, pode ser por transmissão de vídeo, videochamada. Você pode falar da palavra de Deus de várias formas. Você pode ouvir da palavra de Deus de várias formas. Sempre com muita moderação e sabendo aonde você está procurando essas fontes, né? Sabendo
quem são as pessoas que têm falado de Deus nesse momento. Porque muitas pessoas, para conseguir ter destaque, para conseguir ter visualizações, elas inventam coisas que podem ser até sutis, podem mudar algumas coisinhas para poder ter visualizações, para poder ser o hit do momento, para ela poder acabar caindo nesse modismo, né? Sendo a moda, sendo o que as pessoas vão seguir. Mas temos que tomar cuidado, ver o que elas têm feito e buscar em Deus a resposta verdadeira. A níveis de chegar a falar de Cristo cairia como Adão caiu. Adão caiu no jardim. Cristo ele conseguiu vencer no deserto. Ele venceu no deserto. Cristo ele não cairia. Cristo ele não caiu. Cristo ele foi 100% santo. Existem coisas que estão escritas na palavra de Deus. E se está escrito na palavra de Deus é porque foi divinamente inspirada. Então não tem que mudar. A palavra de Deus ela é imutável. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. Então, tomar cuidado com aquilo que é passado. E quando nós tivermos uma oportunidade, pregar o evangelho, pregar a boa palavra, pregar as boas novas. Então, nós podemos sim alcançar muitas vidas através da globalização por conta da tecnologia, trazendo quem está longe para perto, mas sem deixar de estar perto das pessoas que é preciso, sem deixar de congregar com os irmãos, sem deixar de se alegrar com aqueles que vivem na mesma congregação que a gente. Então, nós temos que ter em mente, essa globalização ela é inevitável, mas nós temos que tomar cuidado com as heresias, temos que nos posicionar diante disso, temos que pregar a boa palavra e em boas oportunidades levar o evangelho, a tempo e fora de tempo. Né? Então, a igreja ela é comissionada por Deus, ela é comissionada ao quê? A fazer discípulos. Né? Nós temos o nosso ID, o nosso ID é ir caminhando com essas pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. Caminhando com elas, mostrando o evangelho, ganhar elas, consolidar elas, discipular elas e, se possível, enviar para ganhar outras vidas. Né? Então nós temos que ganhar, consolidar, discipular e enviar. E nós somos embaixadores de Cristo, né? Como está escrito em 2 Coríntios 5:20. De sorte que nós somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasses. Rogamos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. É o que está escrito lá. Então, nós somos esses embaixadores de Cristo aqui na Terra. E aqui tem algo muito interessante que eu gostaria de deixar para você. Uma embaixada, ela está colocada em outro país, mas se ela é uma embaixada, vamos colocar um exemplo, da Rússia, lá dentro, o que fala é a língua russa. A bebida que se bebe lá dentro é a bebida russa. A comida que se tem lá dentro é a comida russa. Então, se nós somos embaixadores de Cristo aqui, nós somos como uma embaixada de Cristo aqui, nessa terra, onde a gente está, não é a comida do mundo que é comida. É a comida do reino. É o pão da vida. O que é bebido não é a água do mundo, é a água da vida. Né? A palavra que é dita, a língua que é dita, não é a língua do mundo, é a palavra de Deus. Então, se nós somos essa embaixada de Cristo na terra, onde nós estamos, Cristo ali está. E nós temos que fazer o que nós somos chamados a fazer, a pregar o evangelho, a ter esse id e a mostrar que Cristo, ele é real. Ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. E porque ele vive, a gente pode crer no amanhã. Glória a Deus por isso. Então, se somos embaixadores de Cristo, nós devemos agir como essa embaixada de Cristo aqui na terra. Então nós estamos vivendo também esse novo mundo, esse novo tempo de globalização. E a gente precisa aprender para poder extrair o melhor, viver o melhor no sentido de servir a Deus da melhor forma, com as melhores ferramentas, do melhor modo possível. E eu começo a conclusão
lendo um texto que está em 2 Timóteo 3, 14 e 17, que está escrito assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabeis as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a globalização aconteceu e vem acontecendo, vai continuar acontecendo, mas nosso foco não é o mundo. O nosso foco é Cristo. Nosso foco é viver mediante a Escritura de Deus, esse manual de vida que foi deixado para nós. É viver conforme a palavra diz que temos que viver, não como o mundo diz. Nós temos que seguir a Bíblia, entender ela, do começo ao fim, para que a gente possa viver uma vida completa em Cristo. A palavra ela foi divinamente inspirada. Nela está sim a palavra de Deus, a vontade de Deus para nós. Nossa santificação e a fuga de tudo que é de imoralidade sexual, de tantas outras coisas que é explícito aqui para nós, para que a gente possa viver o melhor do Senhor. Então, o mundo pode passar por inúmeras mudanças, de várias formas e modos, mas nossa visão não deve ser focada neste mundo. Temos o caminho, a verdade e a vida. Temos que fitar nossos olhos em Cristo. Nós temos que olhar para Ele, seguir a vontade dEle, seguir aquilo que Ele deu para nós, para que possamos fazer, para o que fomos comissionados a fazer, que é pregar o Evangelho a toda criatura, e toda criatura que não conhece a palavra de Deus para se tornar filho, e também para que a gente possa reforçar na palavra de Deus, crescendo cada vez mais como cristãos aqui nessa terra. Então, o mundo ele foi globalizado, mas não somos desse mundo. Estamos nessa globalização, mas não somos manipulados pela globalização. Nós usamos para a glória de Deus e para alcançar vidas. Então, todo movimento que acontece no mundo, nós temos que olhar com sabedoria, com a direção e o discernimento do alto para conseguir continuar servindo a Deus, seja nas maneiras mais adversas possíveis. Seja algo que é neutro, usar para a glória de Deus, igual a questão da internet, fugir do que é ruim, porque a gente sabe que não vai agradar a Deus, e fazer a vontade dele sempre. Então, a globalização ocorreu? Ocorreu. A gente não pode fugir dela. A gente não pode viver alheio a isso. Mas nós temos que pegar as ferramentas, pegar aquilo que está exposto aqui, o que foi colocado à nossa disposição, e servir a Deus da melhor forma possível, trazendo a boa palavra, trazendo aquilo que vem do alto, aquilo que vai trazer vida para essas pessoas que estão procurando coisas para poder saciar o seu espírito, mas nunca vai saciar, para saciar a sua alma, mas nunca vai saciar. E isso que eles procuram é alguém, é Cristo Jesus, é Deus, é a vida eterna através de Cristo, é a paz que excede a todo entendimento. Amém? Então vamos orar para encerrar, para poder colocar isso que a gente aprendeu, isso que a gente entendeu um pouquinho aqui, para colocar tudo diante do Senhor e crescer diante dele. Amém? Pai, eu agradeço, Santo Deus, por mais essa aula, Pai. Eu agradeço, Pai, porque conforme vamos falando do Senhor, Pai, também vamos aprendendo, Senhor. Vamos aprendendo a viver, aprendendo a fazer o melhor, aprendendo a fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Pai, livra-nos, Santo Deus, de fazer algo errado, Santo Deus. Eu sei que somos pecadores, que o pecado habita na nossa carne, mas que em nome de Jesus que possamos viver de glória em glória para a Tua glória, Pai, não de pecado em pecado. Continua nos guardando, nos protegendo, Pai. Alcança as famílias, Pai. As famílias que estão, Pai, nesse momento, Pai, de isolamento, Pai. Que a Tua presença, Pai, o Teu poder venha alcançar essas vidas, Pai. Que elas não sintam, Pai, ansiedade, medo, depressão. Que o Senhor venha livrar, Pai, o Teu povo, Santo Deus, deste mal. Em nome de Jesus, Deus, que possamos voltar, Pai,
logo, Santo Deus, para poder congregar na tua igreja, Pai. Continuando falando conosco, Pai. Continua, Pai, nos ensinando a viver nesse mundo mal, Pai. E que possamos fazer a tua vontade em todo tempo, Pai. Para que em nome de Jesus, Santo Deus, a tua palavra seja conhecida, Pai. E o mundo venha a reconhecer que só existe o Senhor como Deus. Que o Senhor é o único Deus todo-poderoso. Continua conosco, nos abençoa, nos guarda, Pai. É isso que eu peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.